quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia, queridos. Nós precisamos de buscar essa renovação a cada dia tendo um renovo do Senhor para nos animar mais, para nos fortalecer, para vivificar a nossa alma, para restaurar a nossa vida. A cada dia tendo um encontro com Jesus, a cada dia tendo o nosso coração transformado, a cada dia vivendo um pouquinho de Jesus dentro de nós. Oh, aleluia, glória a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia, glória a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. A geração, aleluia, glória, aleluia.
Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Que Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Que Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Que Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Que Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Olá, boa noite. Graças a Deus, aqui estamos nós, mais uma vez, nos encontrando no culto online, o culto da Igreja Evangélica Betânia, da Igreja Betânia. E é um motivo de muita alegria poder receber você e estarmos, mesmo que fisicamente distantes, mas nesse momento nós estamos muito próximos. Nós estamos próximos. E é um momento de reflexão. Já cultuamos a Deus através de músicas, cantamos cânticos a Ele e agora temos a oportunidade de meditar um pouco sobre a palavra. E eu gostaria de conversar um pouco com você sobre algo que eu acho importante. Nós estamos terminando o nosso ano de 2020, e a gente pode se pegar um pouco cansado, um pouco desmotivado e um pouco esgotado, porque o término de algo, de ciclo, geralmente é bom a gente observar que vencemos, que chegamos ao fim de algo, mas também ele pode gerar em nós um certo cansaço, um certo esgotamento. E hoje venho trazer para cada um de nós uma reflexão de algo muito simples, mas muito importante. O que eu gostaria de falar com você nesse momento, quando você estiver assistindo, participando,
é algo que é muito importante para mim. E acredito que essa semana foi muito útil para mim lembrar disso. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. E eu penso que como uma moeda, hoje eu trouxe uma moeda de R$1, ela tem dois lados. Ela tem esse lado e ela tem esse lado. E pensar numa moeda que tem dois lados, eu acho que nos ajuda a entender que Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de mim. Mas a reflexão que nós temos que fazer e o que eu gostaria de meditar com você é exatamente entender essa importância de dois lados de uma moeda. E essa importância desses dois lados, e a partir disso nós meditarmos. Será que nós desistimos de Deus? Um lado da moeda eu te apresento hoje. Deus não desistiu de você. Eu quero te lembrar disso. Quero que nós meditemos um pouco sobre isso. Mas o outro lado, ele é uma pergunta que eu te faço. E eu? E você? Será que nós desistimos de Deus? Será que nós não estamos mais acreditando em Deus? Ou será que estamos sendo tomados por tantas e tantas informações, decisões, e talvez não sentimos que Ele está mais próximo de nós e com isso nós desistimos de seguir, de acreditar ou de ter perspectivas para um amanhã? É uma pergunta. E eu quero começar a nossa reflexão dessa forma, te mostrando que uma moeda tem dois lados e a importância de nós entendermos que tem dois lados. Então, com isso, entender que Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você, não é suficiente. Nós precisamos de entender que uma moeda tem dois lados. Um lado já está escancarado. Eu quero te fazer lembrar nesse momento. Mas tem um outro lado, que ele é muito importante. E eu te faço essa pergunta. E você? Desistiu de Deus? Para nós continuarmos, eu gostaria de orar. Feche seus olhos quando você estiver, onde você estiver. Eu creio que Deus é capaz de ir além do tempo e do espaço. E que você seja capaz de fechar os seus olhos e meditar um pouco sobre isso. E ore comigo. Ore comigo. Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela vida. A vida é um dom. O respirar é um dom. É uma dádiva, é um presente que o Senhor nos deu. Então nós estamos vivos. Estamos aqui agora respirando e meditando um pouco, buscando a Tua presença. E eu invoco a Tua presença sobre nós. Invoco a Tua presença sobre nós nessa hora. Fale conosco, Deus. Leva-nos ao lugar de enxergar e meditar sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua voz. É tempo de fim de ciclos. Estamos terminando 2020. Estamos terminando um ciclo. Talvez estamos esgotados, talvez estamos cansados, mas nós cremos que o Senhor não desistiu de nós. E agora nós queremos meditar um pouco. E em nome de Jesus, nós também não desistimos do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Eu separei alguns versículos aqui para a gente ler. E lembrando mais uma vez da nossa moeda, que tem dois lados. Eu disse que um lado era que Deus não desistiu de você. E o outro lado é uma pergunta que eu te faço. E te faço mais uma vez. E você? Você desistiu de Deus? É muito importante nós pensarmos sobre isso. E esse primeiro lado da moeda, eu creio que é Deus. Eu fui ao texto do profeta Jeremias. E eu gostaria de compartilhar, gostaria de ler com você, profeta Jeremias capítulo 1, a partir do verso 8. Ou melhor, a partir do verso 4. Diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei
e designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Primeiro lado da moeda, Deus não desistiu de você. E eu me recordo desse texto, ele fala muito comigo toda vez que eu leio. O profeta Jeremias, ali no início do seu ministério, ele tem um encontro com Deus, onde Deus fala para ele que ele o conhecia e já havia propósitos sobre ele, mesmo quando ele estava no ventre da mãe dele. E em algum momento ele disse: não, eu não sou suficiente, eu não sou capaz. E ele disse: não diga que é muito jovem, pois a todos a quem eu enviar você irá e dirá tudo o que eu lhes ordenar. Não tenha medo deles, eu estou com você para protegê-lo. Deus já conhecia Jeremias antes mesmo dele se entender por gente. E a pergunta que eu te faço: será que esse mesmo Deus, o Deus de Jeremias, que é o nosso Deus, ele esqueceu ou ele não sabia quem nós seríamos ou quem nós somos? Esse mesmo Deus, como eu digo nesse primeiro lado da moeda, é um Deus que não desistiu de você, é um Deus que não desistiu de mim, é um Deus que ele quer nos dizer isso. Eu acredito nisso. Ele quer dizer para você e dizer para mim que ele nos conhece desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Ele já nos conhecia e ele não desistiu de nós. Tem um outro texto semelhante a esse. É Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 1, verso 15. Ele diz o seguinte: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Agora é Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele refaz essa referência que também é algo que nos faz imaginar esse Deus a quem nós servimos é o mesmo Deus de Paulo. Esse Deus, será que, assim como ele separou Paulo no ventre materno e o chamou por sua graça, ele perdeu essa competência, ele perdeu essa condição, ele perdeu essa capacidade e não me conhece ou não te conhece ou simplesmente desistiu de nós? Não, não. Esse mesmo Deus que separou Paulo desde o ventre materno por sua graça, ele é o Deus que Paulo diz que quando lhe agradou revelar a seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa nenhuma. Quando lhe agradou. É interessante observar porque a história de Paulo não é só uma história de Paulo apóstolo, mas sim Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso foi uma pessoa bem diferente do Paulo apóstolo. E talvez a gente viva por alguns momentos da nossa vida nos culpando ou sem entender ou sem até mesmo liberar perdão para nós mesmos por causa de coisas do passado. E é interessante observar essa afirmação de Paulo, que quando lhe agradou, esse quando foi um quando de Deus, o passado dele já não foi um problema maior do que o próprio Deus, ou esse passado dele que foi totalmente contraditório com aquilo que ele era naquele momento, não foi um passado que
o impediu de viver aquilo que Deus tinha feito para ele. E o melhor, que esse passado não o impediu de ser cuidado por Deus. Deus não tinha desistido de Paulo por conta do passado, mas quando lhe agradou de revelar o Cristo, isso aconteceu. E aí Paulo teve uma nova jornada na sua vida. Esses versos, eu quero que ele nos ensine, nos leve a meditar sobre esse lado da moeda. Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu de você. Temos então o outro lado da moeda. O outro lado da moeda sou eu. O outro lado da moeda é você. O primeiro lado da moeda era Deus, é Deus. Esse segundo lado da moeda sou eu, é você. E aí que tá. Nós precisamos entender que esse outro lado sou eu e a minha vida. O que eu tenho feito da minha vida. Ou o que eu proponho a fazer com a minha vida. Esse é o lado da moeda. E é interessante a gente observar que apenas entender que Deus não desistiu de mim, apenas aceitar ou entender que Deus tem propósito sobre a minha vida, não é o suficiente. É por isso que tem o outro lado da moeda, que sou eu e aquilo que eu faço com a minha vida. Então eu acredito que, como nós vimos nos dois exemplos, Jeremias e Paulo, eles tinham uma vida pela frente. Eles tiveram a convicção, eles ouviram de Deus, que Deus havia escolhido cada um no ventre da sua mãe. Que havia propósitos de Deus sobre a vida deles. Mas eles tinham o outro lado da moeda, que era a vida e aquilo que eles faziam com a vida deles. Então eu acredito que apenas conhecer, apenas entender, não é suficiente. Porque eles tinham pelo caminho decisões para tomar, uma vida para viver. E nós temos uma vida para viver. Nós acreditamos que a vida é um presente, é uma dádiva de Deus. E ela foi dada para cada um de nós. E então a gente precisa, e eu acho interessante a gente meditar nesse outro lado da moeda a partir dessa verdade e a partir desse entendimento. Deus não desistiu de você. Ele te conhece desde que você estava no ventre da sua mãe. E se Deus já se propunha ou já se propõe a relacionar comigo, não desistindo e tendo propósitos para a minha vida, o que me cabe é entender que esse outro lado da moeda, que é a minha vida e aquilo que eu faço com ela, é a outra parte que vai me levar para esse relacionamento com Ele. E é interessante que eu penso que isso sempre vai lidar em alguma forma prática para a minha vida. É o que a gente está falando. Apenas entender ou apenas aceitar, se não cair ou se não entrar na nossa prática, não vai fazer sentido. E aí eu pensei em 3 práticas que eu acho fundamentais para a nossa vida. A prática da oração. Sem oração, a gente não relaciona com Deus. E a oração é uma descoberta. Eu acredito que a oração é algo que a gente vai descobrindo à medida que a gente ora, à medida que a gente se propõe a orar. E a partir desse entendimento e dessa verdade de que Deus não desistiu de mim e de que Ele tem propósitos para a minha vida, o que me cabe a pensar hoje, o que eu acho que cabe para você pensar hoje é que eu preciso refazer a minha vida de oração. Se eu tenho uma vida de oração ou se eu não tenho uma vida de oração, eu preciso ter uma vida de oração. Porque a oração é esse elo, esse caminho para o relacionamento com Deus. E tem um versículo que nos orienta a isso. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar, orai de forma contínua, orai continuamente. Isso é fundamental para a nossa vida. E o que eu acho que também é importante é que essa oração, ela não é apenas
uma informação levada a Deus, mas esse orar continuamente é um diálogo. Vai haver momentos onde eu ouço Deus falar comigo, por isso que eu preciso refazer a minha vida de oração. Porque oração não é meramente informativa. Eu não preciso informar para Deus, ou melhor, eu informo para Deus, mas oração não é só isso. Oração é um diálogo também. Deus também fala conosco através da oração. Por isso a necessidade de nós refazermos a nossa vida de oração. A segunda prática é a devoção. Êxodo, capítulo 23, diz que não terás outros deuses além de mim. Isso implica em entrega, em devoção, é entender que não deve haver espaço para outros deuses ou outras coisas que se tornam deuses sobre a minha vida. Há espaço apenas para Deus, ou deve haver espaço apenas para Deus, onde Deus é tudo aquilo que eu preciso, onde Deus é suficiente para me fazer pleno. Isso é importante. Então eu penso que devoção é dedicação, é empenho, é me tornar literalmente um devoto de Deus. E isso é algo que a gente constrói, a gente constrói na nossa vida. Isso é importante. É uma prática, é algo diário. A terceira prática é o serviço. Se você já é um frequentador ou um membro ou alguém que conhece o corpo de Cristo, que faz parte do corpo de Cristo, você já sabe que servir é algo que Jesus nos ensinou e é algo que é fundamental na vida do cristão ou daquele que segue a Jesus. E o convite que eu te faço é refazer, é repensar nessa vida de serviço. Servir as pessoas, servir a Deus ali no templo, na igreja. É a gente servir com mais dedicação e menos reclamação. É servir entendendo que Jesus nos ensinou a servir, e isso é uma tarefa que precisa ser praticada. E ser mais proativo ou procurar ajudar mais é algo que vai passar pela nossa vida, né? Vai passar por essa vida onde eu entendi que Deus não desistiu de mim, então eu não preciso reclamar tanto, eu não preciso não fazer as coisas por obrigação, né? Eu não preciso disso. E essa terceira prática, ela é muito importante. Ela nos leva para aquele texto de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 23 e 24. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Esse texto é o de Mateus 10, 45, eu separei 2 versículos. E agora sim o texto de Colossenses capítulo 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Essa terceira prática é um desafio, é algo que é praticado, é algo que é praticável, e é necessário a gente colocar isso no nosso roteiro de vida. Oração, dedicação, devoção e serviço. São 3 práticas para a nossa nova vida, a partir desse reconhecimento do que Deus não desistiu de nós. Deus tem propósitos sobre as nossas vidas. E é isso. Eu acredito que meditar sobre essas coisas não é uma tarefa muito simples, mas ela é algo que nos traz um norte, uma direção, um caminho. E em tempos onde muitos de nós talvez estejamos esgotados e desnorteados, né? Estejamos cansados, é bom a gente pensar sobre isso, é bom a gente lembrar disso
Deus não desistiu de nós. Deus conhece quem nós somos e Ele tem propósitos sobre as nossas vidas. Amém? Medite sobre isso. Eu gostaria de orar com você e crer que esse tempo não é vão. Esse tempo é útil para as nossas vidas. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças por esse tempo. Um tempo de meditação, um tempo de reconhecimento de que o Senhor é suficiente para nós. Eu não sei como está o coração de cada um que está vendo, ouvindo, meditando sobre estas palavras, mas eu sei que o Senhor nos conhece. Nos ajude, Deus, nos oriente, nos conduza para aquilo que são os teus propósitos sobre as nossas vidas. Ajuda-nos a conhecer os teus propósitos. Ajuda-nos a viver a vida que o Senhor nos deu. Que nós tenhamos um novo ano abençoado, um novo ano direcionado pelo Senhor nas nossas vidas. Que nós tenhamos boas novas, as boas novas do Senhor na nossa vida, nesse novo ano, que nós cremos no Senhor, que receberemos de presente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz. Amém.